A verdade sobre o fim dos tempos do Apocalipse. Você conhece algum livro parecido com a Bíblia que tem tantas profecias concretas que se cumpriram? E é impactante ver as coisas que foram escritas há milhares de anos acontecendo diante dos nossos olhos. E isto nos leva a crer que somente Deus é o autor da Bíblia e nos revela através de Jesus Cristo em Apocalipse. A Bíblia diz em Apocalipse que acontecerão muitos eventos antes da vinda de Jesus Cristo. Em breve isso vai ocorrer. E hoje eu quero te mostrar os sinais do fim dos tempos que já estão acontecendo. Preste bem atenção, assim você não será pego de surpresa e você poderá se preparar antes que esses eventos comecem a acontecer. Mas se você não é inscrito ainda aqui no meu canal, eu peço que você clique no botão inscreva-se que está abaixo do vídeo. E também que você possa tocar no sininho. Clica no sininho que está ao lado para você ativar as notificações e receber o próximo vídeo que eu vou lançar. E também conheça o nosso site www.ovarão.com.br, tá? Você vai escrever www.ovaral, tá? Não pode colocar acento. .com.br. Lá você vai encontrar artigos evangélicos, moda evangélica, masculina e feminina. Todos os artigos, vai encontrar bíblias, todos os artigos evangélicos você encontra lá no site, tá bom? Vamos começar então? O primeiro evento, os sinais da volta de Jesus. Para falar da volta de Jesus, precisamos analisar primeiramente a Bíblia, que diz que alguns sinais que vão acontecer. Veja o que está escrito no livro de Mateus 24, do 6 ao 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, e estas coisas são o princípio das dores. Este é um tempo que nós já estamos vivendo. Meus amados, quantas guerras e conflitos, catástrofes, terremotos têm sido anunciados nos últimos anos. Nações se levantando umas contra as outras, terremotos acontecendo por todas as partes do mundo e com cada vez mais frequência. Doenças e pragas percorrendo o mundo e abalando com a vida de milhões de pessoas, acabando com a vida delas. Esses acontecimentos se tornarão cada vez mais intensos, assim como as dores de parto de uma mulher que está prestes a dar à luz ao seu bebê. Meus queridos irmãos e amigos, a volta de Jesus está mais próxima do que você possa imaginar. E eu te pergunto, você que está me ouvindo, como você está se preparando para este momento? O segundo acontecimento,
o surgimento do anticristo. Não é difícil olhar ao nosso redor e perceber que este evento está bem próximo de se cumprir. O surgimento do anticristo vai acontecer aqui na terra e ele aproveitará uma situação de completo caos para se tornar uma referência mundial onde todos vão o conhecer. Muitos imaginam o anticristo como uma figura assustadora e que vai colocar medo no mundo inteiro, mas será completamente o oposto disso. Através de um acordo de paz que o anticristo fará entre as nações, o mundo vai ver o fim das guerras e conflitos que nenhum outro líder mundial conseguiu resolver até hoje. E por isso, o anticristo será adorado. Será um momento de desespero. Muitos procurarão ajuda, mas somente o anticristo com a solução. Mas o anticristo vai esconder as suas verdadeiras intenções, porque só ele tem, meus amados, a verdadeira solução. O tratado de paz que este homem fará em um certo momento será rompido e logo após começará um tempo de perseguição a todos aqueles que não quiserem mais se curvar diante dele para adorá-lo. Olha só o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 16. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. O anticristo irá forçar as pessoas a adorar a imagem da besta e a aceitar a sua marca. Essa marca funcionará como uma espécie de atividade econômica, onde as pessoas não conseguirão comprar ou vender sem esta marca, e muitas pessoas irão aceitá-la. Meus amigos e irmãos, quando o anticristo surgir, toda forma de adoração ao nosso Deus será proibida. Muitas pessoas acreditam que o anticristo já nasceu e que ele está entre nós. Além disso, muitos imaginam que ele seja o líder de uma grande nação e que o seu tratado de paz já está em desenvolvimento. Nós não podemos afirmar com certeza se isso já está acontecendo, mas a Bíblia já nos deixou sinais de que o anticristo pode se revelar a nós a qualquer momento. Meus amados, o terceiro acontecimento, o arrebatamento da igreja. Existem 3 linhas de pensamentos a respeito do arrebatamento. Alguns acreditam que os cristãos serão arrebatados antes do período da tribulação, em que dará início ao governo do anticristo. Outros acreditam que acontecerá na metade deste período, ou seja, depois de 3 anos e meio. E a terceira linha acredita que os cristãos enfrentará tudo o que acontecerá durante 7 anos do governo do anticristo sobre toda a terra. Meus amados,
Independentemente de qual visão destas 3 linhas de pensamento seja correta, a verdade é que Jesus voltará para nós e seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele. Durante a primeira vinda de Cristo, Ele veio de forma humilde aos homens, mas agora Ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E neste dia, o mundo inteiro verá e saberá quem Jesus realmente é. Meus amados irmãos e amigos, independentemente se o arrebatamento seja antes, durante ou depois da grande tribulação, nós precisamos estar preparados para este momento que vai acontecer. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 e 17. Dada a ordem com a voz do arcanjo, com o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os seus mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Meus amados e amigos irmãos, o quarto acontecimento, a grande tribulação. Olha só que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 21. Haverá então grande tribulação, como nunca se viu desde o princípio do mundo até agora, nenhum jamais haverá. Amados, a grande tribulação é mais um sinal dos fins dos tempos, que será de grande sofrimento para aqueles que estão nesta terra. Nunca houve uma aflição e nunca mais haverá. Será durante este período que os 7 selos serão abertos. Os 7 selos serão abertos. As 7 trombetas serão tocadas. E as 7 taças da ira de Deus serão derramadas contra esta terra. A Bíblia mostra a grande tribulação como um momento de tanta dificuldade que os homens irão preferir a morte, mas não conseguirão morrer. Olha só o que está escrito na Bíblia, Apocalipse 9, versículo 6. Naquele dia, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Queridos irmãos e amigos, o capítulo 8 de Apocalipse mostra que até mesmo a atmosfera celestial será impactada durante este acontecimento. Quando o 7º selo for aberto, haverá silêncio no céu por meia hora. Vocês conseguem imaginar todos os anjos e os santos de Deus totalmente em silêncio no céu, enquanto o mundo passa por este momento tão difícil? Ah, meus queridos, o 5º evento, o 5º acontecimento, a assolação terrível.
Olha só o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O anticristo quebrará o tratados, meus amados, que ele mesmo fez com os israelitas durante a grande tribulação. E irá colocar a assolação terrível dentro do terceiro templo, que será construído pelos judeus. No Evangelho de Mateus 24, 15 e 16, Jesus Cristo faz uma referência de como o anticristo dará fim a esta aliança de paz. Olha o que Jesus disse em Mateus 24, 15 e 16. Quando, pois, virdes qual a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fugirão para os montes. Amados, por que será que Jesus disse: quem lê, entenda? Porque algo semelhante já havia acontecido no passado, na época dos apóstolos. Havia um rei chamado Antíoco Epifânio, que profanou o templo em Jerusalém, ao introduzir uma estátua de Zeus no santuário e ao sacrificar uma porca no Santo dos Santos. Jesus estava dizendo aos discípulos que aquilo que o rei fez contra o templo em Jerusalém se repetirá com o anticristo no final dos tempos. A partir deste momento, você vai se iniciar uma perseguição implacável contra os filhos de Deus. Vai se iniciar, meus amigos e irmãos, a partir deste momento, uma perseguição implacável contra nós, filhos de Deus. Queridos, você acha que o livro sagrado está brincando? Que suas palavras não passam de um mero conto e estão ultrapassadas? Se as faíscas aterrorizam o mundo, imagine quando esta terra de fato pegar fogo. Amados irmãos, 2023 mal começou e já estamos quase indo para 2024. E olhem quantas coisas já aconteceram ao redor do planeta. É verdade que tudo isso acontece desde que o mundo é mundo, mas você há de concordar comigo. Desde 2020 para cá, parece que uma chave foi virada e não há um instante sequer que esta terra tenha descanso. Todo dia, um acontecimento imprevisível que deixa a humanidade em choque. Não é coincidência que tudo se encaixe perfeitamente nas profecias escritas na Bíblia sobre o fim dos tempos? E o aumento e a conjunção de todos eles nos mostram uma única coisa: Deus está emitindo os últimos sinais para o ser humano. Apenas este ano de 2023, o mundo foi sacudido
com estes fatos e notícias. Olhem só, 6 de fevereiro de 2023, o terremoto mais devastador e mortal da década já matou mais de 50 mil pessoas na Síria e na Turquia. E os sismólogos alertam sobre um aumento significativo desses acontecimentos sísmicos daqui para frente. Tudo só vai piorar. 14 de fevereiro de 2023, a OMS acompanha com preocupação um surto de um vírus com taxa de letalidade de até 88%. É grave e mortal. Uma reunião de urgência foi convocada para tratar do surto do vírus de Marburg, que já provocou a morte de 9 pessoas e 16 casos suspeitos em 2 países. 15 de fevereiro de 2023, a NASA confirmou que um meteoro de meia tonelada caiu no sul do Texas, nos Estados Unidos. Câmeras registraram o som e o rápido tremor causado pela explosão. 24 de fevereiro, a guerra na Ucrânia completou um ano, com ao menos 210 mil mortos. A visita surpresa do presidente americano ao território ucraniano fez subir o tom de ambas as partes, fazendo com que o acordo nuclear da Rússia fosse suspenso e anunciado o fortalecimento de suas armas. O cheiro de uma guerra ainda muito maior está para surgir entre a China e os Estados Unidos. Um memorando vazado de um general americano causou consternação ao dizer que uma guerra entre os 2 países, China e Estados Unidos, aconteceria dentro de 2 anos. Espero estar errado. Meu instinto me diz que vamos lutar em 2025. Assim diz o general Mike Meehan. Um conflito entre as 2 potências nucleares poderia trazer um estrago sem precedentes à humanidade. 1º de março de 2023. Foi inaugurado nos Emirados Árabes a Casa da Família Abraâmica, um complexo que contém uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja. Segundo os idealizadores, um símbolo da coexistência pacífica entre muçulmanos, judeus e cristãos, inspirados num documento assinado em 2019. Ao que parece, já os primeiros grandes passos para a religião única mundial que acontecerá. Em 2021, o Papa Francisco já havia ido a Ur dos Caldeus, onde nasceu Abraão. Um diálogo intra-religioso abordado. Incêndios que devastaram o Chile, tempestades solar, inundações repentinas no hemisfério sul, crises políticas e econômicas no mundo. Sinais e mais sinais estão acontecendo, meus queridos amigos e irmãos. Tudo isso apenas no início de 2023. A indiferença humana diante de tantos alertas é assustadora. A verdade é que estão muito
ocupados. A humanidade está muito ocupada com as suas dancinhas, por exemplo, no TikTok, seus selfies, suas baladas, blogueira. Eles estão muito ocupados para se preocupar com o fim dos tempos. Enquanto a tecnologia cresce, o entendimento diminui. Uma geração cada vez mais escarnecedora, que enaltece o Deus deste século, que é o diabo, e avessa a verdade. Queridos, sinto muito dizer que tudo isso só tende a piorar, porque as pessoas estão bebendo iniquidades, como se bebessem água, sem medo das sérias consequências. Somos incapazes de compreender o tempo de Deus, e somente Ele sabe o dia e a hora da sua vinda. Mas os sinais estão aí, meus amigos, para quem quiser enxergar e se preparar para o futuro da sua alma. Você está preparando a sua alma? Deus está te chamando hoje. Ainda que você não acredite na Bíblia ou em Deus, mas você não pode evitar de se cumprir as profecias que estão apontando na Bíblia para o fim dos tempos. Renda-se hoje para Jesus. Ponha a sua vida em ordem. Faça a vontade de Deus. Deus os abençoe.